Vamos lá, meu irmão. Nossa terceira aula. Acabamos de orar, pedindo a bênção de Deus. Mais uma vez, oramos buscando a face do Senhor. E como é praxe, né, nossas aulas são gravadas. Graça e paz, Gil. Graça e paz. Vamos começar aqui nossa gravação. E hoje eu quero ler um texto, começo de um texto, de um sermão muito conhecido, que hoje nós estaremos correndo nos nossos slides. Nas duas primeiras aulas eu comecei dando os slides e dei uma pausa. Fui fazendo a exposição do slide de forma bem vagarosa. A partir de hoje, eu vou correr com os slides. Por quê? Porque eu quero pegar depois de trabalhar no livro-texto, nosso livro-texto. Então, como nós temos muitos assuntos para tratarmos desse livro-texto e dos outros materiais, então logo depois que a gente passar pelos slides, eu vou estar indo para os livros. É claro que durante esse período de slides, eu posso até estar utilizando o livro, é óbvio. Mas como os slides são autoexplicativos, eles são é uma síntese bem interessante, eu quero poder estar dando essa dissecada. Os slides vão ser o caminho, vai ser o trilho para que a gente possa mergulhar mais no livro. Então hoje a gente vai estar falando muito sobre a objetividade de um sermão, e eu quero ler com você aqui o começo de um grande sermão, é Mateus 5. Graça e paz, pastor Johnny. Pastor Raidil, graça e paz. Desculpa o atraso. Foi nada, meu irmão. Graça e paz. Começamos agora. Tá. Vamos ler Mateus 5. Já oramos. Mateus 5, versículo 1 e 2. Mateus 5, versículo 1 e 2. Pode ler para nós, pastor Johnny? Agora, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Pode ler para nós o 3, Gil. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ótimo. E aqui vem as bem-aventuranças, e logo depois temos muitos outros ensinos. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando nós falamos sobre objetividade, qual foi o propósito aqui de Jesus com o sermão chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha? Qual foi o objetivo dele aqui? Pode ver que ele trata sobre vários temas. Mas qual foi o objetivo de Jesus? Bom, eu arriscaria dizer que ele tentou trazer e aplicar os princípios do reino nos ouvintes. Joia, muito bom. Pastor Johnny? Eu não penso diferente. Eu acredito que, por termos uma revelação gradativa, aqui ele está elucidando de uma forma muito mais próxima do seu ouvinte esses objetivos do reino. Joia. Vamos dissecar um pouco mais essa ideia. Quando a gente fala do reino, já havia um anúncio desse reino na Antiga Aliança. Ele cita a Antiga Aliança? Ele faz menção. Sim. E o que ele faz logo depois que ele faz a menção da Antiga Aliança? Desculpa. Ele geralmente faz um comentário, né? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, nesse eu, porém, vos digo, ele anula ou ele amplia? Ele amplia. Então, ele pega aquilo que já era revelação, que já era padrão,
que gera essência, e agora ele traz de novo aquilo, e não somente aquilo, mas ele joga mais luz, tira mais o véu. Não é assim? E pode ver que, de fato, fica claro o anúncio do reino, os valores do reino e a espiritualidade do reino. O Sermão do Monte, em essência, é o resumo da Bíblia. É a revelação de Deus a nós. Quando nós compreendemos o Sermão do Monte, nós compreendemos praticamente a Bíblia inteira. O que se diz respeito às leis morais, cerimoniais e na essência espiritual. Nós conseguimos entender o olho por olho e o amor, a justiça e o perdão. Conseguimos entender a prática da lei, mas a beleza da graça, a grandeza da graça. Por isso que fica claro o anúncio do reino, que é o reino sendo de fato descortinado, revelado, esclarecido. Jesus foi objetivo aqui ou não? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? É o sermão mais lúcido, mais claro e ao mesmo tempo, no meio de toda essa clareza, toda essa lucidez, é o sermão mais difícil também de sermos praticados. Por quê? Porque ele vai nos meandros do que realmente importa. Ele foge do legalismo e vai para a prática, essa prática do coração, onde todos nós ficamos nus diante de Deus, e nus no sentido pleno da palavra, é como se Deus nos olhasse pelo raio-x, contemplasse a nossa vida, nossos pensamentos, nossa emoção, nossa espiritualidade e nos dissecasse. E diante dele a gente não pode fugir. Então, por isso que no Sermão do Monte, o mestre literalmente anuncia o reino e abundantemente revela a graça de Deus sobre nós. Pode ver que, eu disse, é um sermão maravilhoso. Ele faz cortes de vários assuntos. Sal da terra, luz do mundo, cumprimento da lei, homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, ajuda aos necessitados, amor ao inimigo, ensina a orar, fala de jejum, fala do tesouro do céu, onde tivermos ali o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E, por último, ele conclui falando sobre aquela máxima, dando aquela fala sobre aquela questão de que se realmente nós queremos seguir a Deus de todo o nosso coração, nós precisamos ser como um ouvinte que pratica, que vai ser comparado a uma casa que é construída sobre uma rocha. Nos ensina a não julgar, nos ensina a persistir em oração, fala da porta estreita, da porta larga, fala dos frutos da árvore e dos seus frutos. Ou seja, olhando assim parece que não tem muito a ver, mas quando nós pegamos e fazemos essa união, a gente vê que não são recortes, não são retalhos. É a construção, literalmente, de um grande tapete, de um grande mosaico, onde as figuras, num primeiro momento, parece que não tem a ver. Por exemplo, quando fala, por exemplo, de julgamento ao próximo. Não tem a ver, mas tem a ver. Que aí tem a ver o quê? Com a lei do amor, com o perdão, tem a ver com as outras coisas. Então, é simplesmente maravilhoso e especial. Amém, meus irmãos? Pastor Johnny? Você está aí ainda? Parece que a imagem do pastor congelou. Pode ser a internet. A sua internet está boa? Você está me ouvindo, Gil? Sim, estou ouvindo. Está perfeito? Para mim está perfeito.
Tá tranquilo aqui também. Maravilha. Então tá bom. Então, tudo bem? Foi o objetivo, mestre? Eu acho que o pastor Johnny caiu mesmo. Né? Pastor Johnny? Joia. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Pastor, se você estiver por aí... Voltei. Caiu a conexão. Então, tá congelada a sua tela? Tá me vendo agora? Tá congelada. Mas eu tô te ouvindo. Então, se dá para te ouvir, beleza. Mas você conseguiu me ouvir ou não? Eu não peguei o Finalzinho, né? finalzinho. Só concluí dizendo que o mestre ele foi muito objetivo no seu sermão. E eu poderia dizer que todo sermão bíblico ele tem sempre essa objetividade. E nós, como estamos estudando aqui, nesse terceiro dia de aula, a arte de pregar, nós precisamos ter objetividade. É claro que, irmãos, como eu disse há pouco, quando Jesus faz o Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças, vai para o sal e a luz, fala do adultério. Parece que não tem conexão. A impressão que dá parece que são retalhos e aí emendados. Mas como eu disse para vocês, quando o mestre conclui, ou pelo menos ele trata dos seus pontos, dos seus argumentos, e depois ele vai desenvolvendo, nós notamos que não são retalhos, é um mosaico, na semelhança de um tapete persa, que você começa, né, a unir ali os fios e você simplesmente vai tecendo e não tem emendas, né? Não há emendas. É uma única peça unida pelos fios, entrelaçada de forma artística e bela. Assim é o Sermão do Monte. Quando o mestre conclui, fica essa obra-prima. E, semelhantemente, todos os demais sermões sempre foram assim também. E é assim que a gente tem que tentar conduzir os nossos sermões, tá bom? Então, como eu disse no início da minha gravação, hoje a gente vai correr muito nos slides, tá bom? Então, agora vamos lá, vamos para os slides. Semana passada a gente começou e a gente vai agora compartilhar. Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida do material, dos livros que vocês estão vendo? Alguma pergunta? Por enquanto não, pastor. Não? Não. Mergulhem no livro-texto, tá? No nosso livro-texto, corram, peguem lá o material que vocês já têm, ó, corram para que vocês possam estar retendo o máximo de informação e nos materiais extras também, tá bom? Eu tinha dito para vocês que nós estaríamos também fazendo um trabalho extra com outro livro, se eu não me engano, eu tinha passado esse daqui, A Figueira Murcha, de Spurgeon. É um sermão de Spurgeon de 24 páginas. Depois eu explico para vocês no final da aula, tá bom? Ok. Tudo bem? Combinado. Então, vamos lá. Então vamos compartilhar a tela aqui, vamos... Compartilhando a tela. Anteriormente estava compartilhando alguma tela para vocês? Não, né? Não, para mim não, pelo menos. Tá, vamos lá. Então, continuando aqui nosso material, a gente vai correr bastante, viu, Pastor Johnny? Agora com os slides, e depois a gente vai mergulhar nos livros texto. Como nós temos muitos slides, eles vão seguir como um trilho, tá bom? Beleza. Homilética 1, os objetivos da pregação. Trabalhamos semana passada, que é transformar vidas, começando pela nossa vida. Objetivos da pregação. O objetivo constitui um guia indispensável quando se está preparando o sermão. Ele irá determinar o tema e até o texto da pregação. Ele selecionará, limitará e determinará as ideias a serem usadas
no desenvolvimento da mensagem. Olha que interessante. Domingo passado eu preguei sobre oração. Quando o rei Davi, ele está ali fugindo de Jerusalém, e ele, de fato, sai correndo do palácio com a sua família, com os seus soldados e com muitos habitantes de Jerusalém. No momento que eles saem de Jerusalém, eles passam pelo Vale do Cedron, e logo na sequência, eles vão ao Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, eles passam pelo Monte das Oliveiras e depois eles vão em direção ao Jordão. E olha que interessante. Domingo passado eu falei sobre oração. E eu peguei aqui aquele simples texto que fala sobre o momento em que eles saem de Jerusalém, eles saem com cabeças cobertas, pés descalços e chorando. Assim eles saem de Jerusalém. Passam pelo Vale do Cedron e sobem um monte. E o texto bíblico fala que eles vão ao monte aonde o povo de Deus orava, que é o Monte das Oliveiras. E ali, Davi ora. E quando ele ora, Deus já começa a trabalhar. Olha como é interessante. Por que eu estou falando isso? Saltou esse texto, né, para mim. Como a gente vem estudando esses capítulos, e se Deus permitir, domingo que vem vai ser a minha última mensagem sobre essa porção, o segundo livro de Samuel, capítulo 15 ao capítulo 17, vou estar falando sobre Simei. Outro texto que Deus saltou, uma outra situação. Mas o que aconteceu? Qual que era o meu objetivo nessa mensagem? O meu objetivo foi simplesmente ver que quando eles saem de Jerusalém, eles estão chorando. Eles vão para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, o texto sagrado destaca algo. O texto sagrado destaca que eles foram ao lugar onde se adorava a Deus. Só que agora eles estão com vestes de quebrantamento, terra sobre a cabeça, pó, cinza, descalços e orando. Mesmo passando pelo vale, pelo Monte das Oliveiras, e mesmo passando por esse lugar onde se adorava, ali eles oram também. E por causa dessa atitude deles, principalmente de Davi, quando a gente vai ler o texto de 2 Samuel, nós notamos que Davi, ao ser informado de que Aitofel estava do lado de Absalão, Davi ora e diz: ó Senhor, frustra os planos de Aitofel, conselho de Aitofel. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? O povo estava chorando, Davi ora no Monte das Oliveiras. Algo bem simples, né? Quando a gente passa os olhos, não percebe que o texto está dando um direcionamento. E eu queria até ler com vocês aqui o versículo que retrata sobre isso. Abram comigo lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 15. O versículo de número 32. Só que se nós vermos no capítulo 15, no versículo 30, vamos ler o 23, ó. Leia para nós, pastor Johnny, 15, 23. 2 Samuel 15, 23. Isso. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Só que antes de ir para o deserto, tinha que passar pelo Monte das Oliveiras. O povo está chorando. E aí, tudo bem. Mas se tratando de um povo de Deus, um povo que está ali diante de Deus, você pode ver que o versículo de número 24 já vai falar sobre Zadok. Zadok e Abiatar, que levam a arca. Vem cá. Quando um servo de Deus chora, o que ele faz em meio ao choro? Ele ora.
Não é assim? Ó Deus, ó Senhor, não é assim? A gente chora junto, mas no meio do choro a gente não ora, fica tudo misturado, né? Eu não acredito que aqui eles só estavam chorando e não estavam orando. No momento de maior angústia e de maior dor, o que sobra sobre nós é o quê? É a oração. Oração. Tem hora que a gente nem percebe e já está orando. E aí vem o sacerdote coloca a arca, Davi diz para o povo sai, depois Davi diz, levem a arca de volta, porque se realmente Deus se agradar de mim, eu vou voltar para adorar a Deus aí em Jerusalém. Se não, que cumpra a vontade do Senhor. E aí Davi continua subindo ao versículo 30. Leia para nós agora o 30. Verso 30. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Posso continuar? Pode continuar. Okay. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Olha que interessante, né? Tá todo mundo chorando, tá todo mundo desesperado. E em meio ao choro, em meio ao lamento, vem uma informação, e no meio da informação há uma oração. E olha que interessante, esse culto de oração foi andando, não dava tempo para parar, foi fugindo. Era o monte, como diz agora aqui o versículo 32. Olha que lindo. Ó, eles estão passando pelo Vale do Cedron, estão subindo o monte das Oliveiras, e tudo está acontecendo. Estão saindo de Jerusalém, chorando, passa pelo Vale do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras, e tudo está acontecendo. Eles não pararam ali e falaram, agora vamos dar uma pausa e vamos dar 7 voltas. Não, não dava tempo, estavam fugindo. Mas não faltou o quê? Oração. Fantástico isso. Isso daí Deus saltou do texto para mim. Saltou do texto. Olha agora o que o Espírito Santo fez questão de mostrar no versículo 32. Olha lá, leia. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. No mesmo espírito de quebrantamento, com a mesma piedade, se unindo ao povo, chegando atrasado, mas no mesmo propósito, no mesmo espírito que o rei, no mesmo espírito que todos que estavam ali, no mesmo espírito do sacerdote Zadok, Abiatar, no mesmo espírito. Quem era Uzai? Era um conselheiro de Davi de Jerusalém, que ao saber de tudo, vai correndo e chega aonde? E o texto sagrado diz, no lugar aonde se costumava adorar a Deus. Ou seja, era o lugar onde o povo de Deus constantemente ia para adorar, ia para orar, para interceder. A palavra no original, adorar, e aqui, se a gente for pegar My Bible, olha que fantástico. Agora lá, My Bible. My Bible, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 32. Olha que fantástico. Na versão interlinear, quando você vem adorar e você pega o termo em hebraico, aí vai abrir aqui o dicionário de Strong. Shakan seria a pronúncia, que significa a sua origem dessa palavra, inclinar-se. E aí vem as várias traduções. Você pode colocar como inclinar-se, deprimir, ou inclinar-se, prostrar-se diante de um superior em deferência, diante de Deus em adoração, diante de deuses falsos ou diante de um anjo. A palavra aqui no hebraico para adoração é inclinar-se.
Alguns outros linguistas vão dizer que a mesma palavra que é usada para adoração é para ajoelhar-se, inclinar-se. Por isso que quando nós nos ajoelhamos, nós adoramos, e quando nós nos ajoelhamos, nós oramos. Orar e adorar seriam quase que a mesma correlação. Que você adora se rendendo a Deus e você ora se rendendo a Deus. Ora é uma oração de gratidão, por isso é uma adoração, e ora é de súplica e de intercessão, por isso que é um clamor, é uma petição. Mas seria a mesma raiz. Olha que interessante. Então Davi está indo juntamente com o povo, versículo 32, quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio uma resposta. Qual foi a resposta? Das orações que eles estavam fazendo, veio o Sai. E o Sai foi o quê? O primeiro instrumento de Deus para frustrar os conselhos de quem? De Aitofel. Depois daqui, dessa simples peregrinação, dessa oração tão corrida, vários milagres acontecem. E que ordem são esses milagres? São milagres que Deus vai mover pessoas para livrar Davi, para livrar a casa de Davi e os homens de Davi, os soldados de Davi, da destruição. Aqui não foram milagres extraordinários que acontecem do capítulo 15 em diante, no sentido de gigante caindo por causa de uma pedra, o mar se abrindo, maná caindo. Não foi milagres dessa natureza. Foram milagres Deus usando quem? Pessoas. Não foi o endemoniado caindo por terra, que nem Saul, quando Davi tocava. Foi outra categoria. E Davi estava sensível aos milagres. Mas todos os milagres aconteceram com Davi e com o povo de Jerusalém, porque todos eles estavam em oração. Fantástico, né, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque aí a gente vai ver que Deus envia Ziba para dar alimento para Davi, Deus envia os filhos de Zadok e Abiatar, a pedido de Usai, dizendo, olha, foge para o outro lado na madrugada, porque senão Absalão vai te matar. E aí eles fogem. Quando eles vão para o deserto, e eles chegam lá no deserto, eles são humilhados por Simei, mas não tem problema, eles continuam passando por aquela região, e depois eles chegam lá em Manaim, e eles são amparados por quem? Por Barzilai. E lá em Barzilai eles ficam durante um período e são restabelecidos. Ali o exército de Davi é dividido em 3 tropas, e aí eles vão para a batalha e vencem a batalha. Tudo por quê? Começou lá atrás, com oração. E aí eu trabalhei domingo essa mensagem, estou compartilhando com vocês, já tinha dado spoiler semana passada, porque eu estou falando objetividade. Qual que foi a minha proposta? Mostrar que quando a gente ora, Deus vai mover o céu e a terra e vai usar desde anjo até pessoas que estão do nosso lado. E sabe o que foi mais fantástico ao fazer essa lição de casa? Eu notei que foram, em média, 10 pessoas para poder salvar o reino. 10 pessoas. Pensa nisso. 10 pessoas. É muito pouco. Mas foram os instrumentos que Deus quis usar para preservar Davi, preservar a família de Davi, preservar o futuro rei de Israel, que é Salomão, e preservar o rei. Quem foram essas 10 pessoas? Vejam bem, a gente vai ver, antes de Usai, teve um tal de Itai, o Geteu, que quer acompanhar Davi. Davi fala para ele, não, volta, fica com a tua turma, fica com Absalão, não venha não, porque você já saiu foragido da tua terra. Então, primeiro Itai. Depois foi Zadok, Abiatar. Então, vamos lá. Itai, Zadok, Abiatar. Os 2 filhos de Zadok e Abiatar. A mulher que esconde os filhos de Zadok e Abiatar, junto com o marido dela, quando Usai manda avisar que Absalão quer matá-lo, para eles passarem rapidamente o Jordão. Então tem mais 2. Aí a gente já vê 5 mais 2, 7. Depois a gente tem mais 3 pessoas. Tem Simei, que vai dar comida, 8. E depois tem Barzilai e os 2 amigos. Por volta de 10 pessoas, 11 pessoas.
fazendo a conta. É claro que tinha outras pessoas ao lado deles. Mas por que eu estou falando isso? Foram as 10 pessoas que foram as respostas de Deus para a vida de Davi do reino. Tudo por quê? Porque eles oraram. Olha como é importante a oração, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Eu concluí minha mensagem mostrando essa importância da nossa oração. E Deus vai fazer o quê? Um milagre. Vai fazer algo na nossa vida. Sempre que a gente orar, de uma forma ou de outra, Deus vai construir algo, vai realizar algo, vai fazer alguma coisa. Como ele vai fazer, eu não sei, mas tudo começa por causa dessa promessa, que é a promessa da oração. Que ferramenta que Davi tinha? Que instrumento que ele tinha? Sendo traído pelo filho, pelos conselheiros, pelas pessoas. Ele tinha uma ferramenta, ele tinha uma instrumentalidade, que era o quê? Guerrear de joelhos, guerrear de oração. E fugir, né? Pode ver que só no finalzinho de tudo eles são restabelecidos, são revigorados, e ali eles se preparam para ir para o campo de batalha. Mas mesmo o campo de batalha só venceram porque também oraram, porque buscaram a Deus, né? Então, irmãos, aqui, né, no slide, quando a gente fala sobre essa questão de os objetivos, né? Olha só, eu falei tudo isso porque, ó, quando a gente tem um objetivo, ele irá determinar o tema e até o texto da pregação, ele selecionará, limitará e determinar as ideias a serem usadas no desenvolvimento da mensagem. Pode ver como é importante a gente ter um tema. Sem o objetivo, aliás. Sem o objetivo, a gente mal tem o tema. Qual foi o meu tema dessa domingo? Foi oração. Que nem agora, eu vou estar pregando, se Deus permitir, sobre Simei. E vai ser uma mensagem muito diferente. Mas muito diferente. Eu nunca tinha entendido. Eu vou estar falando algo sobre a soberania de Deus na vida de Simei, na vida do povo de Deus domingo que vem. Então, perceba que quando a gente tem um objetivo, ele é essa coluna vertebral que a gente consegue ir construindo o nosso esqueleto. Vamos lá. O objetivo é praticamente a estrutura óssea do ser humano. A estrutura óssea é a caveira, que você vai poder pôr a cabeça, vai poder pôr o tronco, os membros, e aí depois você vai enchendo. Sem o objetivo, você não tem estrutura óssea. Vira um anfíbio. Fica uma coisa meio molenga. Você não sabe se é um polvo, onde está a cabeça. A objetividade dá essa clareza. É óbvio que, enquanto eu faço a síntese aqui para vocês, é muito simples, porque eu já estudei a semana passada, já vim estudando, preguei domingo, então está tudo muito mastigado. Mas é complicado ao fazermos, né? Na hora de elaborar, pode ver, quando a gente está montando uma mensagem, muitas vezes na mensagem está tudo muito desconexo. A gente não sabe nem... A gente pega um pé e fala, será que esse pé é braço? Daqui é uma batata de uma perna ou é um braço? Achei que só eu passava por isso. Exatamente. Tem hora que não fica tudo... Você sente Deus te conduzindo a alguma coisa, mas não sabe para onde ir. É difícil. É claro que no começo dessa mensagem, o que tinha a ver oração com Davi? Ele está passando o vale... e eu falei muito sobre o vale, o Monte das Oliveiras, o lugar em que o povo costumava adorar a Deus. Olha que fantástico. Aí eu lembrei de Jesus e no Getsemane. Eu falei, aqui foi o Getsemane de Davi. O Getsemane de Davi. Só que diferente do de Jesus, Jesus ainda teve uma noite para se ajoelhar, para orar. Davi estava correndo ali, desesperado, com medo de morrer. Era a oração do desespero. Sabe aquela oração, Senhor? Mas Deus ouviu, foi o Getsemane de Davi. E quando a gente olha e destaca essa parte da oração, e o que o Espírito Santo deixa registrado por meio do escritor, a gente fala, realmente teve oração. Foi a oração que abriu as possibilidades do milagre. Olha que fantástico. Pode ver quantas vezes na nossa vida a gente acha assim, eu estou ocupado demais para orar. Não. Se a gente está ocupado demais, aí que a gente tem que orar. Se a gente está ocupado demais, aí que a gente tem que ter tempo de oração, nem que for mínimo,
e depois continuar em súplica de oração. Para quê? Para Deus nos abençoar. Se a gente quer a intervenção de Deus, tudo começa com oração. Então, a objetividade, depois que está montado, fica fácil. Mas enquanto a gente está montando, que nem essa mensagem que eu vou pregar sobre, como eu falei para vocês, sobre Simei, né? Vou até dar um spoiler para vocês. Simei aqui, ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus para Davi, daquelas coisas pelas quais não compreendemos. E é isso que eu vou trabalhar. Qual é a objetividade do meu próximo domingo? Olha só, dá um spoiler aqui. Quando Simei joga pedra em Davi, quando Simei começa, que era um Benjamim, tá amaldiçoar Davi, e falar, você está pagando toda a maldade que você fez à casa de Saul. E aí, Abissai, soldado de Davi, fala assim, o que esse cachorro está latindo aí? Deixa eu arrancar a cabeça dele. O que Davi fala para ele? Davi chega para ele e fala algumas coisas muito legais. Davi diz assim para ele, olha só, versículo 16, do 10 em diante. Vamos ler do 16:9 em diante. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Deixa eu só resgatar aqui que eu tinha saído. 2 Timóteo 15. Não, 2 Samuel. Oh, perdão. Segundo livro. Versículo 15. Do verso 16, pastor? Não. Agora é o capítulo 16, versículo de número 9 em diante. Vamos lá. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse, o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Dá uma pausa aí. Qual que vai ser o meu objetivo na mensagem de domingo? Olha a clareza de Davi. Davi está sendo amaldiçoado por não Zé ninguém. Todos estão humilhados e sofrendo a dor da traição e a dor do desespero de saírem do seu palácio, das suas casas, humilhados, correndo risco de vida. Agora vem um perturbado e fala isso. Num primeiro momento, o pedido de Abissai parecia legítimo. Deixa eu calar a boca dessa pessoa, porque essa pessoa está falando uma palavra de injúria ao rei. Mas olha o que Davi diz. Ele amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Aqui o próprio Davi está admitindo que Deus mandou Simei fazer isso. Davi é muito honesto, né? E não é só a questão da honestidade, pastor, aqui. Olha só. É a questão da espiritualidade. Ele está enxergando que Deus mandou esse endemoniado aqui me atazanar. E quando um endemoniado nos atazana porque Deus mandou, a gente se cala. Porque Deus é soberano e ele tem um propósito. Essa vai ser a minha objetividade. Pastor, mas eu não compreendo isso. Aí eu vou ter que gastar um tempo explicando sobre essas incompreensões e depois eu vou para o lado que Davi compreendia. Qual era o lado que Davi compreendia? É o que ele mesmo está dizendo. Ele amaldiçoa porque o Senhor lhe disse amaldiçoasse. Aqui não é uma pessoa dizendo, aqui não é uma pessoa falando, é o próprio rei falando e o escritor sagrado dizendo que, olha, essas palavras eu coloquei na boca do meu servo e essas palavras saem da boca de Deus. E aí essa vai ser a minha objetividade, eu quero trabalhar em cima disso. Aí, é claro, eu vou ter que desenvolver a ideia. Mas olha que complexidade, né? Porque parece bobeira, mas
Ao ler o texto, parece que Davi está entregando os pontos, mas Davi não estava entregando os pontos. Ele acreditava que de todo o coração, essa situação que ele estava passando era uma situação em que Deus estava querendo ensinar algo. Qual que vai ser o grande ponto alto da mensagem? Vai ser esse. Quais são os cimeis da nossa vida? Puxa vida! Porque o pastor Rai aqui, quando eu me encontro com o cimei, eu quero ser um abissai, eu quero arrancar a cabeça. Mas Davi me ensina que com os cimeis a gente se cala e dá glória a Deus. E a gente deixa Deus trabalhar. Que olha os olhos espirituais de Davi aqui, no meio da dor, no meio do caos, no meio da desesperança. Extraordinário. Essa vai ser minha última mensagem. Fantástico. Eu achei assim maravilhosa, pastor. Não é? Não, e aqui, qual que é o grande ponto aqui que Deus... Essa série de mensagens nasceu daqui, onde Deus estava me quebrando. Em alguns dilemas da minha vida, que eu não estava compreendendo os meus cimeis. E aí eu lendo Davi, eu querendo arrancar a cabeça dos cimeis, expulsar os demônios. E aí eu olhei para Davi e falei, meu pai, eu preciso de aprender tanto com Davi. Porque Davi está sendo humilhado, pisoteado, escorraçado. Vem alguém jogando pedra e ele ainda diz, não, Deus está mandando eu ser apedrejado. Deus seja louvado. Vocês já pegaram a mensagem. Vocês já entenderam. Olha que fantástico. Não é fantástico isso? Está aqui no texto. Se a gente... Qual é a objetividade que eu quero trabalhar? Vai ser essa, é mostrar que a nossa vida está sendo construída no meio da dor. Que a nossa vida está sendo construída no meio do caos. E que o caos nos ensina muito, mas muito mais do que a gente possa imaginar. E para a gente aprender essas lições, ou a gente está cheio do Espírito Santo, ou a gente é ministrado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus pelo rei Davi, porque eu aqui fui desmontado. E por que foi a primeira mensagem que Deus falou comigo e a última que eu vou pregar? É claro, eu precisava de tempo para poder estar ruminando tudo isso, para poder estar vivendo, para por último estar pregando. Porque pregar, além de tudo, não é somente falar, é tentar viver. E aí, pastor, como que está com o cimeis? Está difícil, tem hora que dá vontade de arrancar a cabeça. Eu estou olhando para Davi e peço, Senhor, me ajuda, me ajuda. Né? Então, objetividade, ela vai dar o quê? Ela vai dar toda essa definição. O objetivo constitui um guia, vai determinar o tema, o texto, vai selecionar e limitará e determinará as ideias. Para eu falar para vocês aqui, está sendo mais fácil. Mas para eu falar na igreja, eu não sei se eu vou conseguir falar com tanta clareza, porque vocês já captaram a ideia. Mas muita gente que estiver me olhando assim, não estou entendendo nada, eu vou ficar desesperado. A dinâmica do púlpito é diferente, né? Porque uma coisa é falar para seminaristas. O seminarista se pressupõe que ele já tem uma dimensão e uma predisposição espiritual muito mais elevada do que um membro da igreja. Porque muitas vezes você toca num assunto que o seminarista de bate pronto, que nem eu vi pelas expressões de vocês, pastor Johnny, franzindo a testa, mexendo a sobrancelha, e o Gil balançando a cabeça. Eu já vi Deus tocando em vocês e aqui ficou um feedback fácil. E na igreja, quando olha e um faz assim, que ele está falando? Aí pronto. Aí você tenta explicar e muitas vezes você se enrola mais, né? Então, é bem assim mesmo, pastor. Não é? Você falar para a gente que tem mais facilidade, mais espirituoso, se diz A, ele já entendeu B, C, D, E. E outras vezes a pessoa, né? Então, assim, como é um assunto que vai ser polêmico, porque ninguém quer conviver com os nossos cimeis, a gente quer arrancar a cabeça, e o fato de querer arrancar a cabeça não era algo ilegítimo de Abissai, porque de fato era um perturbado falando ao rei. Mas perceba, é uma monarquia, mas é uma monarquia que há liberdade. Ou seja, tem que ter liberdade. Se na monarquia há liberdade, o que dizer então da democracia? Tem que ter muito mais liberdade. Né? Com respeito, é claro. A gente precisa jogar pedra. Né? Tá bom, meus irmãos?
Então, continuando aqui agora, querem comentar alguma coisa? Eu não digo, você vê como que a objetividade ela é importante, irmãos. Agora, tem vezes que a gente está tentando ser objetivo, mas a gente está meio preso com algumas ideias. Por isso que a gente tem que fazer as nossas lições de casa. Porque se a gente não fizer as lições de casa, fica mais difícil ser objetivo. Estão compreendendo? Por exemplo, irmão, se eu notar que eu vou me enrolar domingo nessa ideia de falar sobre a soberania, eu vou pular. Eu vou pular. Se eu ver lá, que eu notei que... eu vou pular. Que eu já vou para os... Porque senão, muitas vezes, você tenta esclarecer uma coisa e se enrola mais ainda. Porque você não... A dinâmica da pregação ela é muito lúdica. Você não tem uma noção de como todo mundo vai receber. Você não tem. A hora que você acha que todo mundo vai receber muito bem, as pessoas não recebem muito bem. Por isso que pregar é algo vivo, é algo único, é algo ímpar. É claro que uma pessoa com muita experiência, ela sabe como sair de cada situação. Ela percebe, né? Ela tem a percepção das pessoas. Mas é muito difícil, né? É muito difícil. Então, ficou claro essa questão da objetividade? Legal? Querem comentar alguma coisa? Ficou claro, pastor. E como é difícil, né? Às vezes a gente manter essa objetividade, né? Eu vejo, claro que isso acontece comigo também, e eu acredito que inúmeras vezes, meu Deus do céu. Mas a gente vê também, né, quando a gente está lá embaixo e observa o pastor pregando, outros pregadores pregando, e a gente vê que tem essa dificuldade mesmo, né? Tem até alguns jargões, né? Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Né? Sim, Até para eu, trazer até o eu povo, né? para sentir um pouco, né, dos ouvintes, do público, daquele que está te ouvindo. Na verdade, a gente vê os semblantes assim e dá um desespero mesmo, como o senhor falou. E tem hora que não é falta de preparação do pastor, tem hora, irmãos, somado a isso tem a guerra espiritual, a gente está tratando da igreja, irmãos. Vamos lá, vocês estão aqui comigo já há um bom tempo, já vários módulos, há uma batalha imensa para a gente fazer o seminário, sejamos honestos. E não é só uma aula, há um tempo de instrução, há um tempo de desgaste neurológico, mas há uma batalha espiritual. Se a gente não tiver espiritualmente revestido, o seminário a gente não consegue transpor. E na igreja a mesma coisa. E muitas vezes no pastor é aí onde entra aquilo que eu falei para vocês, que eu vou estar falando muito sobre Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, nesse livro, ele trabalha muito sobre a unção no pregador e a unção na igreja. Quando isso acontece, há uma explosão da graça de Deus. Às vezes o pregador está numa unção, mas a igreja está no bife, está numa tristeza, está num azedume, o pastor sofre, o louvor sofre, e você acaba o culto e você fala, glória a Deus que acabou o culto, que parecia que não ia chegar no final. Né? E aí quando a igreja está na unção e o pastor está no bife, se o pastor lê um texto bíblico abençoado, a igreja já vai para as nuvens. É claro que não é assim, mas o pastor pode ser até fraquinho. Mas qualquer coisa alimenta, porque a igreja está na unção. É óbvio que se o pastor estiver na carne, os irmãos vão olhar e falar, o que é isso? Não vão aceitar aquela carnalidade. Mas por isso que o Martin Lloyd Jones vai falar o seguinte, que precisa ter o que essa interação entre a igreja e o pregador. E por isso Calvino orava dizendo, Espírito Santo seja derramado sobre todos nós. E se não for ele nos dando a graça e a iluminação, nem eu consigo falar bem, nem a igreja consegue reter bem. Não é? Então, assim, há uma batalha, né? Então, isso tudo é muito importante. Beleza? Vamos continuar correndo aqui. Quer falar alguma coisa, pastor Johnny? Não, podemos seguir, pastor. Vamos lá. Continuando aqui. Objetivos da pregação. Aí vem um objetivo evangelístico, né? Levará o ouvinte a crer na palavra, o ponto de se converter pela mesma, incluirá o arrependimento a fim de haver uma legítima conversão, é uma experiência pessoal a ser desenvolvida por toda a vida, deve ser feito de forma legítima, não para distorcer o evangelho, ou seja,
os objetivos da pregação, a gente tem que conservar essa clareza. Se eu estou falando para um povo e meu foco é a evangelização, você segue aquilo. Pastor, como que a gente faz isso? Deus vai nos conduzir. O culto vai ser direcionado. Deus vai fazer coisas que a gente não imagina. No entanto, há cultos mais evangélicos. Pode ver, um pequeno grupo, uma célula, ela é mais evangelística. Ela tem 2 cunhos. Ela é pastoral, pastoreio mútuo e evangelismo. Dentro do pastoreio mútuo tem o quê? Muita comunhão. Pode ver que também é evangelismo, não é? O pequeno grupo é um ambiente muito fértil para isso. Um culto público, principalmente de domingo, que é o nosso culto principal, é um culto de consolo. Tem edificação, tem exortação e tem evangelização. Edifica-se, consola-se e exorta-se. Então, a gente vê que todo culto vai ter uma característica mais... Então, a objetividade, a gente não pode perder ela de foco, né? Que nem, por exemplo, vocês viram o pastor Nildo vai se tornar, inclusive foi colocado o convite, né? O professor Nildo. Vocês não tiveram aula com ele, né? Não, pastor. Eu nem o conheço, na verdade. Não? Então, mas seria tão bom se vocês estiverem lá. Fica aqui o meu convite. Vai ser, Obrigado. se não me engano, dia 19. E ele vai ser uma honra, porque ele é um seminarista, ele já é um obreiro de muitos anos e agora ele vai ser ordenado. Vai ser uma maneira de prestigiar. Ele ainda é um dos professores dessa casa, ele não pôde mais estar dando aula. Ele, o Laerton, a Cida, o Fabiano, né? O pastor Davi está lá no sul. Então, esses são os professores que eu sempre contei. Então, assim, qual que vai ser o meu objetivo lá? É um culto para a igreja, é uma ordenação pastoral. E, para a glória do Senhor, ele me convidou para eu ser orador. Fiquei muito honrado, né? Então, poxa, olha o desafio meu. Vou dar uma palavra para ele, para a igreja, sobre o pastorado e para os colegas que estarão ali, sobre a importância do pastorado. Meu objetivo, qual vai ser? O objetivo vai ser esse. Desde quando ele me convidou, eu estou trabalhando em cima de um tema. Tema que, orem por mim, porque estou construindo, né? Estou construindo. Vai sentir um toque de Deus sobre algo. E estou curtindo tanto isso, irmãos. É nisso que eu falo para vocês, em que aqui a gente está dando essa aula. Antes de dar a aula, a estrutura, tem a teologia dominante. Tem a espiritualidade dominante. E eu me lembro que eu estava numa reunião de pastores e o pastor que presidia a convenção naqueles dias, pastor lá de Goiás, eu lembro que ele foi um vaso de Deus para minha vida muito singular. Eu nunca tomei nenhum café com ele, mas ele vinha pregar nas reuniões pastorais e várias vezes Deus usava ele para falar comigo. Uma das vezes ele disse assim que ele convidava muito um pastor presbiteriano para pregar na igreja dele, e o pastor presbiteriano falava assim: eu não posso pregar na sua igreja. E ele ficava meio bronqueado e falou: poxa vida, como não pode? O pastor prega tanto, por que não vem pregar? Tem tantas mensagens, por que não pega um sermão e vem? Aí um dia esse pastor disse assim para ele: eu não posso ir pregar na sua igreja, não é porque eu não quero, pastor. É porque eu preciso de tempo para orar, de tempo para ler, de tempo para estudar. Porque eu só aceito pregar se eu estiver dentro desses critérios. Aí sim eu vou lá e abençoo aquela comunidade. Porque eu preciso de ouvir o que Deus quer falar com aquela comunidade. E dentro desse ouvir eu vou orar, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Porque se eu fosse atender o seu convite ou mais 10 convites, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu tenho coisa para dizer. Quer dizer que é Deus que tem. Irmãos, quando esse pastor de Goiás disse isso na plenária para nós pastores ali, eu era pastor, recém-ordenado, eu falei assim: louvado seja Deus por essa instrução. Porque
Nós, pastores, somos tentados a pregar em muitos lugares, e isso nos envaidece. Mas quem disse que a gente tem que sair pregando todo o tempo porque a gente tem 50 sermões? Fazendo uma conta por baixo. No ano são pelo menos 60 semanas, não é isso? 60 e poucas semanas. Então, um pastor por ano tem pelo menos 60 sermão. Pelo menos. Em 10 anos ele tem 600 sermão. Será que a gente não pode pegar um dos 600, você que tem 10 anos, e pregar em qualquer lugar? Pode. Agora eu pergunto, Deus está querendo que você simplesmente pegue um sermão, como se pega um miojo e vai lá e dá para a igreja? Ou Deus está querendo falar algo diferente para aquela comunidade? Está querendo te usar como instrumento, mas está querendo também trabalhar com você sobre essa mensagem. Estão entendendo, meus irmãos? Quando a gente tem essa clareza, a gente sai da ansiedade, da fobia, e a gente vai para a qualidade. A gente entende essa questão da objetividade. Por isso que um pastor criterioso, ele não aceita 1000 convites. Ele sabe até onde ele vai e o que ele faz. Agora, é claro, se Deus quiser nos usar dando 3 mensagens por dia, ele vai nos usar. Mas aí é diferente, a gente vai ter uma certeza de Deus. Podem ver que a maioria dessas pessoas que são cheias de tarefas, elas são mais ansiosas e vaidosas do que vocacionados a serviço. Eles estão em todo lugar, mas não estão eles atendem todos os pedidos, mas não servem uma igreja local. Não sou contra o itinerante, mas eu estou dizendo o seguinte, que as coisas de Deus, elas têm começo, têm meio, têm fim, e geralmente até o itinerante, que vai pregar em muitos lugares, ele é de uma igreja, ele é pastoreado, ele é cuidado. E Deus separa ele, como foi Paulo e Barnabé, para que ele vá e faça a obra. Mas ele não é uma pessoa independente, solitária. Ele tem uma família que cobre ele de oração, cobre ele de valores, de zelo, e ele presta conta. Perceba, o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Isso faz parte das nossas objetividades. Porque senão a gente começa a ser um frenético no reino de Deus. E pode ver, tem muito frenético. E esses frenéticos, eles começam como um rojão, brilham como rojão e se apagam meteoricamente também como um rojão. Por quê? Porque não tem conteúdo, ou não tem essa história, não tem esses princípios na sua alma. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, voltando ao objetivo objetivos da pregação. Primeiro, evangelístico. Segundo, doutrinário. A mesma coisa. Levar o crente ao conhecimento das doutrinas básicas da fé, incentivar a maturidade espiritual pelas verdades bíblicas, moldar os cristãos nas suas posições, obreiro, marido, cidadãos, funcionários, filhos, etc. Estruturar o sistema de valores dando base para as decisões, discernir a vontade de Deus para a vida, propósitos apologéticos e resistência à apostasia. Ou seja, foco e o objetivo é mais doutrinário. Terceiro, ético. Moldar os cristãos nas suas posições, obreiro, marido, cidadãos, funcionário, filhos, etc. Envolverá a mordomia cristã, missão integral, bioética, moral, ecologia. Ou seja, tem sermões que a gente vai usar mais de forma ética, dando esse viés moral e ético que é tão necessário nos nossos dias. 3. 4. Consagração. O foco é a constante batalha contra o pecado. Levar o cristão a uma dedicação maior. Consagração parece bobeira, mas são detalhes que muitas vezes a gente se esquece e que são importantes dentro da objetividade. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem, sim, tá tranquilo. Tranquilo? Gil? Eu vou parar a gravação aqui para abrir uma nova gravação que já dá no tempo, tá bom? Só um minuto.